Tintim, hoje essa matéria do Sushi Roll vai ser bem diferente, porque nós temos uma convidada super especial. E se eu tô com uma taça de espumante na mão, é porque merecemos um brinde especial pela Paty, né, André? Pela presença da Paty. Tintim. Saúde. Bem-vinda. Paty, seja bem-vinda, viu? Obrigada. E aí, André, me conta da Paty. Então, a Patrícia é uma sommelier bastante reconhecida. Ela também é nossa fornecedora. E a gente convidou a Patrícia hoje para fazer uma harmonização de algum dos pratos que a gente tem na casa. E ela gentilmente veio até aqui apresentar alguns rótulos dos quais ela fornece, né? Então ela também montou um menu que vai de acordo com aquilo, com a proposta do restaurante, né? Que não é aquilo que você fala sempre, Sim. Não é apenas sushi. A gente tem opções para todos os gostos e a gente vai mostrar um pouquinho disso aqui hoje. Muito legal. Ô, Patrícia, e sempre essa pegada da harmonização é importante, né? Porque pode mudar tudo num jantar se tiver ali algo que não está muito fechando com uma coisa com a outra, não é? Sim, com certeza. A harmonização, ela é simples, mas ela é baseada numa ciência também, né? Então, toda vez que alguém tem contato comigo e quer falar sobre vinho, a primeira coisa que a pessoa quer aprender é a harmonização. Pois é, como é que é isso? Como é que a gente pode fazer isso? Na verdade, é o último passo a ser aprendido, né? Porque o interessante é você entender a estrutura de cada vinho, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que vinho não tem gosto, né? O que ele tem são estruturas. E aí, algumas características organolépticas dele vão trazer uma sensação para nós que ele tem um sabor. Então, gosto e sabor são coisas diferentes. Diferentes. Ó, isso daí já é uma coisa que a gente pode falar saboreando, por exemplo, um Sonomono, que esse também é especial, né, André? Esse é especial. Essa é uma entradinha bem interessante, que ele vem ao Sonomono, que ele é agridoce com cubos de salmão e um cranberry em cima. Então ele tem algumas diferenças de textura e de sabor. Por que você escolheu esse espumante, Paty? Então, quando a gente vai escolher uma bebida, primeiro a gente tem que pensar na comida, né? E da mesma forma que a bebida tem a sua estrutura, a comida também tem. Sim. Então aqui a gente tem um Sonomono, né? Que ele é crocante e ele também tem uma acidez com o conjunto dele, da receita, né? Agregado ao Sonomono, a gente vai ter o salmão, que vai trazer uma estrutura de gordura. Depois nós temos a fruta, que é o cranberry, apesar de ser uma fruta mais azeda, que tem um cítrico, que está bem mais alinhado ali junto com o Sonomono. Então, quando a gente vai pensar num espumante ou em qualquer outra bebida, a gente tem que pensar nas mesmas estruturas que esse produto vai trazer. Entendi. Então, baseado nessa estrutura Sonomono, eu escolhi da carta, né? No caso, esse é o Norton Brut Rosé. Delicioso. Maravilhoso, né? Ele tem uma acidez interessante que está alinhada com a estrutura do prato. Ele é bem aromático. Se você perceber, ele tem as frutas vermelhas, que faz uma referência também com o que tem no prato, né? A acidez e a perlagem do espumante, ele vai ajudar na gordura que tem o salmão, que é essa gordura boa, gostosa que a gente gosta, e tem um certo doçor também. E é um espumante assim, que não é tão complexo, mas ele tem uma delicadeza. Muito. Eu acredito que vai ficar legal com o prato. Nossa, uma delícia. Depois hein? dessa explicação, não tem como não ficar bom, né? Nossa, ficou perfeito, gente. Vamos Então, saborear? por favor. Vamos lá. Então a ideia assim, é que você pegue cada elemento do prato, né? Masque ele. E quando você estiver quase finalizando, antes daquele ponto de engolir, você toma um gole da bebida. Então essa é a harmonização. Quando a gente faz o teste, né, quando a gente está fazendo de uma forma técnica, ali que a gente vai saber se deu certo ou não. É assim que a gente avalia uma harmonização. O consumidor, né, o cliente, ele só vai pegar o conjunto final. Para mim está absolutamente perfeito. Para vocês verem como aqui tudo é especial, né? É um Sonomono, mas não é um Sonomono normal, né? Ele já tem todo e essa crocância. É tudo de bom, né? Maravilhoso. Adorei esse espumante, Paty. Na minha experiência aqui nesse momento,
Eu senti mais realçados os aromas florais, por exemplo, do espumante no final, e senti todo o sabor do Sunomono completo ali na boca, né? Então, existem vários tipos de harmonizações, quando elas são semelhantes, quando elas são opostas, né? Ou quando elas são lineares. E aí cada um vai ajustar também. Tem pessoas que preferem que sobressaia mais a bebida, tem pessoa que sobressaia mais a comida. Mas o resultado final tem que ser que o seu paladar também fique limpo, né? E que a próxima garfada seja a primeira novamente. E agora chegou a hora de nós saborearmos um vinho branco, porém verde. Tá, me explica. O que é isso, né? É diferente, né, André? Então, o vinho verde, na verdade, é um vinho branco, né? E o vinho verde é uma denominação de origem controlada. Então, são características de região, de uvas onde elas são plantadas, de método de vinificação, que fazem com que ele seja um vinho verde. E esse vinho verde tem desde vinhos mais leves, com residual de açúcar maior, com residual alcoólico menor também, assim como tem vinhos verdes encorpados, com passagem em carvalho, né? E vinhos muito mais gastronômicos, que é o caso deste que nós vamos degustar hoje e harmonizar. Então, qual é o prato, André? Então, esse é um couvert, é o bolinho de salmão. Esse bolinho ele é bem famoso aqui na casa, a gente já produz ele aqui desde o início. Então a gente montou ele nessa forma, com a maionese aioli por cima, numa quantidade que atende bem um casal ou uma pessoa que vem para começar, enquanto aguarda o sushi, pode então, uma ir entradinha, provando. Uma entradinha, né? quente. Só voltando ao vinho, eu acho interessante, assim, até a gente estava comentando isso aqui antes, sobre a questão do vinho verde, né? A grande maioria das pessoas acha que é um vinho, é um tipo de vinho, desconhece que é uma região. E acho até, Patrícia, que existe vinho verde rosé também, né? Sim, e tinto também? Ah, é? Sim. Não é só branco. Também. Porque a região, né, é um conjunto de características daquela região. Então a gente está desmistificando a questão de que o vinho verde é um tipo de vinho. Então é uma coisa que eu também aprendi não muito tempo atrás, né? E é legal, acho que muita gente não sabe, desconhece isso. Muita gente desconhece e muita gente também não sabe que tem aqui na casa. Né? Porque nós temos uma carta de vinho maravilhosa aqui no Sushi Roll, né, Patrícia? Sim. Você que me diz, né? Com certeza. André faz boas escolhas. E o vinho São verde, vinhos de onde, André? Então, nós temos vinhos do Chile, da Argentina, principalmente. Temos vinhos da África do Sul, temos vinhos de Portugal, Espanha, Itália. Então, tem uma carta bastante ampla. Os vinhos que nós mais vendemos na casa são justamente os vinhos brancos, que ele é perfeito para harmonizar com a cozinha oriental. E a Patrícia, né, ela há muitos anos já trabalha com a gente, já fornece para a gente, já fez a nossa carta algumas vezes. E ela é quem acaba elegendo os vinhos que a gente trabalha aqui. Muito bom. Devemos fazer um outro tintim? Pode ficar comemorando Com assim? certeza, quantas vezes quiser. Brindar nunca é demais, É né? verdade. Patrícia, por que você escolheu esse vinho com os bolinhos de salmão? Então, a ideia aqui é trazer um vinho leve, descolado, né? Refrescante, que traga uma estrutura e para você comer com uma entradinha mesmo, né? Para petiscar, para você comer uma friturinha. Então não tem assim uma complexidade muito pesada, ele vai ser um vinho mineral com aromas cítricos e que vai ficar bem legal ali com a harmonização da estrutura que tem o bolinho de salmão. Bom, gente, se vocês ainda não provaram, né, ainda não tiveram uma oportunidade de até ver a carta de vinho do Sushi Roll, vale a pena, porque se você pode harmonizar um vinho de excelente qualidade com aquela maravilhosa culinária, com essa comida deliciosa japonesa que nós temos aqui, é tudo de bom, né? Nossa, o tanto que nós estamos brindando, isso vai dar problema, hein? Vai, né? Estamos só no terceiro ainda. Muita água nesse momento.
Nossa, só o aroma já é maravilhoso. Patrícia, sempre quando a gente vai saborear uma taça de vinho, a gente tem que dar essa mexidinha, como diz o outro, e... Nossa, o aroma disso é bom demais, Sentiu hein? o aroma. E sentir o aroma? Como é certeza. que é isso? O primeiro movimento é quando você recebe o vinho, você sente os aromas primários, né, que normalmente são da característica da uva. No caso, essa daqui é a Tempranillo. E depois você faz um movimento de volatizar. Então esse movimento faz com que o álcool evapore da taça e leve junto as moléculas aromáticas para o seu nariz. Então daí quando a gente faz esse segundo movimento, faz com que toda a complexidade aromática do vinho venha para o nosso nariz e a gente tem a sensação de sabor, inclusive. Esse daqui é um vinho espanhol, Edition Numbered. Cada garrafa é única, então sempre vai ser uma sequência diferente, né? A propriedade chama-se Soto de Nautil. É um vinho espanhol para ser delicado, ter uma acidez e já preparando o nosso paladar para ir para os tintos também. Sempre tem na casa, André? Sempre tem na casa. Esse vinho ele entrou, nós já tivemos ele no passado e ele voltou agora no Dia das Mulheres, numa campanha que a gente fez junto com a Patrícia. Que a Porto a Porto, que é a empresa que ela representa, faz todo ano, acho, né? Essa campanha do Dia das Mulheres. Ah, que legal. E ele entrou e tá aí até agora. Com aquele precinho bacana que a gente adora. Olha, sim, um custo-benefício interessante. Custo-prazer. Exato. Custo-prazer. Adorei isso. Me fala desse prato, André. Então, esse é um sashimi diferenciado. Ele tem lâminas mais grossas, né? E nele vai azeite trufado, ele é maçaricado também para as pessoas que não gostam tanto de comida crua, é uma excelente opção. E por cima a gente tem as ovas e flor de sal. É um dos pratos que a gente mais vende hoje aqui no restaurante e eu sugiro a todos que ainda não conheçam que venham provar. Tenho certeza que vão gostar muito. E a Patrícia... Você já conhece, né, Patrícia, esse prato? Já. E esse vinho, você escolheu ele por qual motivo? Então, como você já comentou, né, ele é maçaricado, é uma entrada, uma das entradas, né, do cardápio. Quando ele é maçaricado, ele muda a textura também do alimento, ali no caso do salmão, né? Então faz com que solte a parte da gordura e ele fique mais delicado. Outra complexidade que eu achei muito legal, o limão siciliano, né, que vai por cima ali, raspado, então ele traz uma complexidade aromática também. Frescor. Um frescor. E o azeite trufado, que tem uma estrutura, um peso interessante, que fica super legal também com os taninos delicados que vem no vinho rosé. Então, eu acredito que, pensando na estrutura delicada que fica, né, esse sashimi, é o sashimi supremo, né? O supremo. Sashimi supremo, junto com a delicadeza desse vinho rosé, acho que vai ficar uma harmonização bem legal. Ele é um vinho feito proveniente de uvas tintas, é isso? Pode ser de uvas tintas e pode ser de uvas brancas. De uvas brancas. O que vai dar coloração, no caso, para o vinho rosé sempre é o tempo que vai ficar em contato com a casca. Entendi. Então, por exemplo, esse é um vinho rosé de uma uva tinta, né? Tempranillo é uma uva tinta, uma uva que tem uma jovialidade muito interessante. Ela faz desde vinhos mais jovens a vinhos mais complexos e de guarda. Então, tempo de contato com a casca que vai fazer a cor do vinho. Entendi. Vivendo e aprendendo tintim. Sim. Saúde. Entramos agora nos tintos, né, Paty? Que delícia. Tintim, gente? Saúde. Saúde. Yes. Olha, brindou. Brindou tem que beber, né? Nossa, que delícia. Ele é bem leve, né? A característica da Pinot Noir, né? Pinot Noir é tudo de bom. Eu adoro. Você gosta, André? Eu gosto muito. A gente tem um público muito feminino aqui. Sim.
E eu acho que é um vinho que as mulheres gostam muito, porque ele não é um vinho tão potente e é um vinho fácil, relativamente fácil de beber. Tem uma certa complexidade, mas assim, eu acho que ele acaba agradando bastante o paladar feminino. O que a sommelier me diz? Então, a uva Pinot Noir, ela tem essa característica de ser delicada, de ter uma leveza, né? Embora ela pode ter uma complexidade muito grande e abater rótulos encorpadíssimos. É pela mesmo? complexidade. Olha. Se a gente... Hoje nós vamos degustar um Pinot Noir argentino, da região do Uco, né? Que é uma micro-região dentro de Mendoza. E aí ele tem essa pegada frutada, delicado, elegante, com uma acidez sempre muito mais marcada que outras castas de uvas, né? Outras variedades de uvas. Mas se nós pegarmos um pomar, né? Que é uma região muito específica na Borgonha, que é a região típica do Pinot Noir, nós vamos ter essa delicadeza, mas uma complexidade muito grande, como um senhor vinho dentro da Pinot Noir. E o nosso prato de hoje? Esse é um shimeji, um azeite de oliva. A gente tem duas variações, tem ele na manteiga e a gente tem essa versão mais vegana ou vegetariana, que é no azeite de oliva. E essa Patrícia escolheu também, é uma das entradas quentes do restaurante, que a gente já também é um dos clássicos aqui, que a gente já tem ele no menu há mais de 10 anos. E ele harmoniza bem com o Pinot Noir. Então aqui a escolha foi ter uma opção de entrada vegetariana, né? Que a casa tem alguns pratos que são vegetarianos. E propor, né, uma entrada vegetariana com um vinho delicado que acompanha ali. Então, no caso, essa harmonização, já com essa referência que a Pinot é francesa e que lá se consome muitos cogumelos também, a ideia foi trazer essa harmonização meio que regional, né? Então, cogumelos, Pinot Noir, delicadeza, elegância. Ficou perfeito. Absolutamente. Tira uma dúvida para mim, Patrícia, como sommelier. Um cliente que chega na casa e ele opta por uma entrada e começa com vinho tinto. Ele partindo depois para a cozinha oriental, um combinado, por exemplo, tem algum problema dele migrar de um vinho tinto para um vinho branco? Não, depende da complexidade do vinho também, né? Mas, assim, se a pessoa entender a proposta do vinho, ela não vai ter problema em voltar para um vinho branco leve. Agora, se a ideia dessa pessoa for em evoluir a complexidade, ela deve escolher um vinho branco mais complexo, ou um rosé mais complexo, né? Então, Você aqui... diz complexo em estrutura, para nós né? leigos, assim, como a gente que é o faz essa complexo? transição? complexo? O que é o complexo? Vamos dizer assim, se você entender a estrutura do vinho, né? Falando em boca, o corpo do vinho, um leve seria a mesma sensação da água, um corpo médio seria um leite desnatado. Entendi. E um leite integral seria um vinho encorpado. Então, eu posso começar com um vinho tinto leve, mas evoluir para um vinho branco encorpado. Entendi. Eu não E sabia aí, disso. Sim, faz parte da ciência da harmonização, né? Então, por isso que estamos aqui mostrando para vocês, né, que no restaurante Sushi Roll você tem rótulos aqui incríveis. A nossa carta ela é bem democrática em termos de valores, né? Sim. Nós temos rótulos a partir de R$ 69,00, então cabe no bolso de todo mundo que frequenta o restaurante aqui. E claro, rótulos que vão aumentando de valor conforme a qualidade, complexidade e tudo mais. Mas assim, tem vinho super em conta para quem quiser ter uma experiência diferente ou fazer uma harmonização. A gente tem aqui os próprios garçons, eles podem sugerir, indicar. A Patrícia eventualmente vem aqui dar treinamento também. Então eles estão sempre preparados para isso. Vamos provar. Vamos lá. Aliás, eu já provei e está absolutamente maravilhoso. Como eu amo!
Olha, gente, pode falar tudo o que quiser, mas vinho é bonito, a cor é bonita. Esse daqui já é um mais encorpado. Tô dando uma de sommelier aqui, mas nem sei, mas só pela cor. Sim. É válido isso? Estamos evoluindo, né? Sim. Com certeza. Tintim? Saúde. Saúde. Ele tem essa saúde aí, né, gente? Depois vão me perguntar em off. E aí, como é que foi a gravação? Eu digo, foi muito legal. Um pouco etílica. Já subiu um pouco. Já subiu. Já subiu, e não é aqui não, subiu, né? Mais potente. Uma coisa que eu sempre falo e sempre gosto de compartilhar com as pessoas, quando a gente fala assim, sushi roll, eu não curto sushi, eu não gosto da culinária japonesa. Gente, nós temos aqui no Sushi Roll um cardápio enorme de coisas que realmente não são da culinária japonesa, como por exemplo o steak. O steak ao poivre. Além dos pratos da cozinha chinesa, que são, para quem não gosta de sushi, do cru, que são os clássicos, yakisoba, 4 tipos de yakisoba, carne com batatas oriental, enfim, essa linha chinesa. A gente tem uma linha mais contemporânea ali. Hoje é um restaurante que atende todo mundo, né? Nós temos, se não me engano, são 5 ou 6 risotos no cardápio, risotos de camarão, de fungo, mignon com gorgonzola, enfim. Temos uma linha bastante grande, temos esse prato à base de carne, temos salmão grelhado, enfim. Tem todo um menu para atender qualquer paladar. Sua namorada gosta, você não, pode vir, que vai ser... Que vai agradar todo mundo. Vai te agradar, bem vai ter democrática. alguma coisa que você goste. E, enfim, é uma coisa que muita gente ainda desconhece, né? Depois Verdade. de tanto tempo, a gente Sim. né, fala isso sempre. Mas o sushi, claro, o sushi é o nosso carro-chefe, né? Mas a gente tem também uma cozinha quente, com uma linha bem interessante para quem quer uma opção diferenciada. Me fala sobre esse vinho. O que nós estamos tomando? De onde é? A escolha do vinho, do Cabernet Sauvignon, esse é o Norton Reserva Cabernet Sauvignon. Ele é um blend de terroirs, né? Vale do Cuyo, do Uco e de Mendoza. Então a ideia é, nesse blend de Cabernet Sauvignon, a gente representar o que a França também traz de elegância e potência, né? Junto com um prato que acompanha um molho ali com a pimenta verde, com creme de leite, a textura e a estrutura também da carne, né? No caso o mignon, uma carne magra, suculenta, macia. E a batata ajuda ali a parte de trazer um amido, um carboidrato também, né? Uma certa doçura. Então, eu acredito que a estrutura principalmente das pimentas verdes, né? Que é a característica desse prato, vai ter uma harmonia muito interessante com as características da pirazina típicas da Cabernet Sauvignon, né? Que é a variedade desse rótulo. E ficou absolutamente perfeito. Bom, gente, como vocês podem ver, carne, vinho no restaurante Sushi Roll simples assim. Os vinhos sul-africanos, eles são conhecidos por serem muito gostosos, muito saborosos. E eu concordo, porque esse sul-africano, Patrícia, André... Muito bom, que né? delícia, muito bom. Gostou? Eu gosto muito desse vinho. Esse é o Nenneberg Rosé, né? A vinícola fez essa garrafa especificamente, né, para entrar no mercado da Provence, para concorrer com os vinhos franceses da Provence. Aconteceu de virem para cá, né, nessa garrafa peculiar. O brasileiro adorou o vinho, adorou a garrafa, então ele é um case de sucesso na casa, na região. Com sobremesa? Então, faz parte daquelas técnicas das harmonizações, né? Primeiro aqui, depois ali, o primeiro lá, como é que funciona? A ideia aqui esse é um pudim de queijo da canastra, a André quer falar. É
uma releitura do pudim de leite, né? Onde vai ovos, leite condensado e o queijo. E aí tem um caramelo salgado, as castanhas. Então ele ficou uma apresentação bacana, ficou um sabor interessante. E também é uma das sobremesas que a gente tem aqui hoje como uma das mais vendidas. Perfeitas. Primeira vez que você prova, acho, né? Tá gostando? Amando. Sabe o que acontece? Problema? Vou te dizer uma coisa. A gente vem aqui no Sushi Roll, aí a gente ama um prato. Aí depois ama 2, depois ama 3, depois ama 4, depois ama 5. Aí depois que a gente fez todo o cardápio, que na verdade é impossível fazer isso, a gente acaba focando sempre naquele que a gente mais gosta. Os favoritos, né? Não é? É verdade. E eu vou confessar que eu nunca tinha comido esse pudim, André. Eu, Que quando eu delícia. provei num treinamento aqui na casa, fazendo uma brincadeira com a equipe, eu acho que o André nem sabe disso. E aí eu pedi pro chefe no dia fazer, porque nós estávamos falando sobre a harmonização e sobre a harmonização em contraposição, né? Sim. Então, assim, apesar de ser uma sobremesa, é uma sobremesa não tão doce, né? É perfeita. Então, para aquela pessoa que não gosta de algo muito doce, muito excessiva, ele tem uma elegância, né, na doçura, ele tem uma estrutura bem delicada, amanteigada, ele tem um coulis de goiabada, que é um molhinho bem delicado ali de goiabada, então não traz tanta doçura, né, e tem essa crocância ali dos nuts, né, da castanha. Então, pensando que a base dessa sobremesa é queijo, eu pensei, por que não um vinho rosé, né, para a gente sair do tinto, voltar para o rosé, nessa brincadeira que você havia perguntado, né? Mas está num tinto, eu posso ir para um vinho branco, para um vinho rosé, voltar para um vinho rosé, mas que tem uma estrutura ainda, né? Para equilibrar tanto a gordura, que tem ali na sobremesa, a doçura. E a escolha foi o Nene Burger Rosé. Ficou perfeito, parabéns. Provaram? Gostaram? Perfeito, eu tô até sem palavras. Oh, que gostoso. Maravilhoso, gente. Os dois, simplesmente perfeito. Então a gente saboreia, vamos ali para os leigos. Coloca no alimento. Quando estiver quase acabando, você toma um golinho do vinho. E aí você tem que prestar atenção para entender o que acontece. Se você sente mais o alimento ou se você sente mais a bebida, né? E se algum deles se sobressai ou se equilibram, ou se algum deles morrem. Existe o certo e o errado? Não, porque vai avaliar conforme a sua percepção. Conforme você está acostumado a avaliar isso, né? A percepção. Então, E qual é a sua percepção desse prato com esse vinho? Então, eu senti a untuosidade da sobremesa muito maior, essa coisa mais amanteigada da sobremesa, e do vinho eu senti mais a parte frutada. Concordo. Eu não senti uma disparidade, nem de doçura e nem acidez. Então, assim, a gente não está harmonizando com vinho doce uma sobremesa. Então, é isso que é o legal, né? Você não precisa ir para um vinho doce necessariamente. Claro. Tem pessoas que não gostam de vinho doce. Você consegue se manter ali num vinho fino, seco, e ainda assim aproveitar uma sobremesa. E com esse quadro maravilhoso, essa sobremesa deliciosa e esse vinho sul-africano, a gente encerra essa matéria agradecendo demais a tua participação, Imagina, Paty. o prazer é meu. André, adorei isso tudo, viu? Ficou bom, né? Nossa! Vamos convidar a Patrícia mais vezes. Mais vezes. Tintim? Saúde. Tintim para encerrar essa matéria com chave de ouro. E olha, meu coração ganhou o africano, sul-africano. Temos um eleito. Delicioso.